Bem-vindos a essa nossa conversa, nesse espaço tão privilegiado, que é o espaço desse primeiro momento da nossa jornada internacional de direito, um espaço democrático, amplo, gratuito, de grande acesso e, portanto, um espaço realmente muito privilegiado de fala. Eu sou a professora Carolina Salbego Lisowski, falo aqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Quero saudar muito carinhosamente todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Atuo na docência, então, com direito público, professora, pesquisadora, e também sou servidora pública do município de Santa Maria, enquanto controladora geral do município. Trabalho, então, com a controladoria e com a administração de pessoas. Inicio essa nossa conversa certamente agradecendo esse espaço que eu já mencionei para vocês, que é um espaço muito privilegiado, que é um espaço que nos honra em participar, justamente porque nós estamos falando da Jornada Internacional de Direito, que é, de fato, um marco na história dos eventos e dos congressos, na produção de conhecimento sobre o direito no Brasil. Então, agradeço muito fortemente ao professor Jean Grey, que é diretor executivo desse evento e que proferiu esse convite, e também, muito carinhosamente, a doutora Caroline, que também é diretora executiva, CEO do Linkley, que é um grande empreendimento que fala sobre direito e inovação, é um exemplo para que todos nós possamos nos inspirar e pensar no direito e na tecnologia. Então, agradecendo na figura dessas duas pessoas tão queridas, todos os organizadores deste grande evento. Evento esse que tem um lugar, inclusive, afetivo, né, no coração de todos aqueles que foram estudantes de direito, aqueles que estão conhecendo o evento e vão conhecer Gramado e estão acompanhando esse nosso primeiro momento online, saibam que a partir da primeira vez que a gente vai na Jornada Internacional de Direito, a gente não consegue mais não ir. A gente passa a ter uma obrigação legal, quase, de comparecimento, porque a gente não consegue mais ficar sem desfrutar desse espaço tão proveitoso, tanto do ponto de vista da produção do conhecimento, do networking, quanto daquele lugar em que eu posso conviver com outros colegas, com outros estudantes, com outros profissionais. Então, além da memória acadêmica, de tudo aquilo que a Jornada Internacional de Direito nos proporciona do ponto de vista do crescimento profissional, estudantil, seja como for que queiram definir, a jornada também tem um lugar de memória afetiva para todos nós. E aí, vamos conversar. Então, quando eu pensava sobre o que nós falaríamos, retomando esse meu lugar de fala de uma servidora pública, que também é professora e pesquisadora dessa área do direito, e levando em conta esse espaço que nós temos aqui, pensei que eu quero muito me dirigir e talvez ocupar um lugar que muitas vezes na nossa graduação acaba sendo um pouco, talvez relegado, ou talvez menos não valorizado seria a palavra, mas que possui um menor tempo de conversa, porque nós temos, obviamente, uma contingência enorme de conteúdos para a gente entender no direito, e o direito, basicamente, enquanto ciência, precisa nos fazer pensar e nos ensinar a pensar sobre legislação, sobre normas, sobre regramentos, sobre princípios, para que daí a gente consiga deslanchar enquanto profissionais. Mas, de fato, se a gente for olhar a estrutura da maioria dos cursos hoje, a gente tem o direito administrativo numa situação, no espaço do direito público, não com tanto protagonismo. E isso não é nenhum demérito, porque nós temos ótimas e profundas disciplinas de direito administrativo, mas a gente não fica discutindo tanto tempo questões atinentes à administração pública e à própria produção legislativa, por exemplo, na mesma medida em que a gente dedica tempos relevantes às produções do direito penal, do direito civil, do direito empresarial e assim por diante. Então, eu resolvi e escolhi dedicar este espaço para a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos relevantes do direito administrativo no que diz respeito às questões de controle da administração pública, fazendo um link, em algum momento, com a nossa nova legislação sobre a Lei de Licitação e Contratos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu penso muito nesses colegas ainda estudantes que têm interesse, que pensam em trabalhar sobre as questões de direito público, que pensam na atuação nesse âmbito das iniciativas ou das atividades públicas, sejam elas as instituições da administração direta, da administração indireta, sejam aqueles que se vinculam, por exemplo, às instituições militares. Aqui em Santa Maria nós temos muitas delas, então temos muitos alunos também vinculados às instituições militares.
E eu tenho que lembrar sempre que todos aqueles que, mesmo que não queiram diretamente atuar em alguma questão do direito público no seu cotidiano, no momento em que forem prestar, por exemplo, algum concurso público, e aí vai desde pensar num cargo da magistratura, da promotoria, se eu for pensar nos órgãos de segurança, quaisquer um desses futuros colegas servidores públicos serão servidores públicos. Em algum momento, independente da matéria que tratam e que deliberam e que pensam o direito todo dia, também serão, em algum momento, gestores da coisa pública. E nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque a administração precisa receber pessoas cada vez mais preparadas para fazerem a gestão do bem público. Seja isso como atividade fim, e aí eu estou falando na administração direta, estou falando naqueles que vão ser servidores do executivo municipal, estadual ou federal, ou das suas autarquias, e que vão fazer necessariamente a gestão da coisa pública na entrega de políticas públicas, na alocação de bens, nas questões orçamentárias e financeiras. Então, as pessoas que já têm isso como uma metodologia ou como um objetivo de vida, as pessoas que daqui a pouco vão acabar sendo um servidor público nesse aspecto, que às vezes a gente não sabe o que o futuro nos guarda, então daqui a pouco nós temos profissionais do direito que se tornam servidores públicos, não necessariamente nas suas áreas finalísticas, mas que vão atender a cargos que são do serviço público, ou então ainda aqueles que vão desenvolver atividades em órgãos públicos, fazendo outras questões que são do direito, mas que vão ser em algum momento diretor do foro, presidente do determinado fundo público de recuperação de bens e assim sucessivamente. Então, falo muito desse lugar de quem vê que a administração precisa cada vez mais receber pessoas que tenham qualificação e estofo técnico para tomar as decisões, que no fim das contas vão representar a prestação de serviço lá para o usuário na ponta. Tá? E também, obviamente, vou direcionar minha fala àqueles colegas profissionais que já atuam na iniciativa privada com interface vinculada ao poder público, seja porque participam de processos licitatórios, porque realizam a tão relevante advocacia administrativa, que nós também precisamos de profissionais preparados para essa atuação, ou então aqueles colegas que já são servidores públicos e que ainda procuram uma jornada tão qualificada como essa para se especializarem. E aí, com essa introdução, eu quero dizer justamente isso, assim, que a minha fala vai tratar dos mecanismos de controle na administração e como é que a gente tem que pensar isso em uma perspectiva não gerencial da década de 90, dos anos 2000. A gente precisa pensar numa administração dinâmica com o dinamismo que 2023 nos oferece, com a tecnologia que 2023 nos oferece e que daqui só aumenta, com as estratégias legais que nós temos e com a necessidade cada vez mais de nos afastarmos de uma administração pública que, nos termos lá do professor Carlos Ari Sanfeld, vai ser a administração pública do medo. Nós precisamos, por isso, a necessidade dos profissionais proativos e tecnicamente preparados, porque é o profissional tecnicamente preparado para atuar na administração pública que vai dar sustentação teórica e segurança jurídica para que todo aquela estrutura de tantos outros colegas servidores das mais diversas áreas lá da engenharia, da contabilidade, do administrativo, tenham essa segurança de fazer diferente. Para quê? Para entregar o serviço. Porque tudo isso que eu falo tem uma finalidade, que é realizar a entrega. Porque o Poder Executivo, imediatamente, e os demais poderes públicos como um todo, têm uma finalidade precípua, que é a entrega do serviço público com qualidade e com eficiência ao cidadão que é o tomador desse serviço. E para isso, muitas vezes a gente se dá conta que não me serve o serviço que a lei prevê lá com as regras de 1991, 1993, 1999, justamente porque já andamos muito do ponto de vista social, econômico, estrutural daquilo que a sociedade espera da gente. E já passou da hora de nós deixarmos de culpabilizar a legislação, porque existem alguns mecanismos legais que sim nos autorizam a fazer uma leitura da legislação que torna a atividade pública mais eficiente. Mas, repito, se eu tivesse um elemento para colocar nessa iniciativa, e aí eu estou falando em iniciativa de Estado,
não de governo necessariamente, porque a gente sabe que os perfis de governo, as questões políticas fazem parte da estrutura do próprio direito administrativo e vejam, não há nenhum demérito nisso, porque as formas de Estado, as constituições da nossa República Federativa, enquanto organização administrativa, são feitas também de questões políticas, e isso não é um demérito, não é um problema. Mas existem diferenças entre estruturas de governo e estruturas de Estado. E nós, enquanto profissionais do direito administrativo, precisamos estar preparados para nos organizarmos em uma estrutura de Estado, trazendo condições de realização para quaisquer dos planos de governo que se encaminhem ao encontro das políticas públicas, da execução de serviço, da entrega daquilo que a gente deve fornecer ao cidadão enquanto tomador desse serviço. Então, a gente precisa começar lembrando que a realização, a existência, por exemplo, dos controles internos, né, dentro das administrações, já não são novas, elas são previsões constitucionais que vieram se reforçando ao longo dos anos, mas não é uma novidade. Nós temos aí mais de 15 anos, 20 anos já de estruturas de controle interno sendo construídas e fixadas nos municípios. O que eu quero dizer com isso? Que não basta e não é garantia a existência de um controle interno como garantia de entrega satisfatória do serviço público. Eu tenho sim que pensar num serviço de controle interno efetivamente estruturado para que seja propositivo, para que anteveja dificuldades dos outros setores, das outras instituições, dos outros órgãos, e possa se colocar no lugar daquele que vai ajudar a pensar a feitura das coisas públicas com técnica, mas com agilidade, com atendimento à legislação, e aí eu nem preciso ficar aqui dizendo sobre os princípios que norteiam a administração pública, essa parte a gente já pulou, porque isso eu já tenho como sedimentado. Agora eu preciso que a legalidade seja vista como algo que seja realizável junto com os mecanismos legais que eu tenho para isso. Então, a gente vai partir dessa ideia que nós temos, então, o controle interno e o controle externo. O controle externo, só para situar, nós falamos basicamente no âmbito municipal e assim também, obviamente, no âmbito estadual e federal, dos poderes legislativos, né, seja Congresso Nacional, Assembleia Legislativa do Estado ou Câmara Municipal de Vereadores. Ele é sim um órgão de controle externo, porque está dentro das funções típicas desses órgãos a fiscalização do Poder Executivo. Eu tenho aí também Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, como órgãos de acompanhamento e fiscalização, né, nessa parte em que o parquê funciona como órgão fiscalizatório, para olhar também para a atividade da administração pública direta e indireta. E eu tenho os tribunais de contas, tá? Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas da União. Os perfis desses órgãos, especialmente do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e dentro ainda dessa divisão, especialmente dos tribunais de contas, tem sido muito nesse viés da proatividade. Pouco nos resolve a gente receber uma requisição de documento dizendo que há 1 ano nós tivemos o emprego deficitário de uma verba de R$1 milhão na construção de uma estrada. Porque aí, talvez, quando verificado esse processo de 1 ano atrás, eu vou verificar que, de fato, nós tivemos um problema de alocação de recursos e a obra não foi realizada na eficiência que deveria ser. Mas o recurso já foi escoado, a obra já foi feita. A obra feita, talvez, da forma indevida, tecnicamente, ou de forma insuficiente, o recurso mal empregado, e aí as formas para eu recuperar isso, muito possivelmente não vão ser aquelas satisfatórias para o melhor andamento da administração pública. Então, com o decorrer dos anos, os tribunais de contas, e aí primeiro o da União e depois o dos estados, e aí obviamente eu vou falar muito mais olhando para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é aquele que eu tenho um contato imediato, mas no decorrer dos anos, os tribunais passaram a ganhar esse viés muito mais proativo e antecipatório para entender o que o administrador e a administração entende com um determinado processo, o que ele quer com aquilo, e o tribunal tentar intervir numa maneira orientativa e facilitadora antes desse processo iniciar e, inclusive, antes dele se concluir.
Isso é um perfil proativo, que é o perfil que a gente precisa. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande antes de trabalhar com esses órgãos de controle, quando depois de tudo pronto, depois às vezes de 1, 2, 3 anos, apontado alguma coisa que era feita de uma maneira que se entendia pelo órgão indevida, mas isso ficou se repetindo justamente porque o município não tinha conhecimento desse entendimento técnico do órgão. E isso a gente pode dizer que já tem um perfil diferenciado nos últimos anos, o que nos ajuda. Mas o que eu quero frisar mais aqui é o órgão interno de controle. Tá? Lembrem, Constituição Federal garante que exista nas administrações órgãos de controle e fiscalização interna. Nós iniciamos com um pré-requisito, que é a existência propriamente do órgão de controle interno e que ele tenha, de fato, uma organização técnica suficiente para conseguir olhar para as mais diversas demandas que dizem respeito a bens, recursos, orçamento e pessoal de modo suficiente. Então, eu preciso ter contador, eu preciso ter profissionais da área do direito, eu preciso ter um auditor, eu preciso ter talvez um engenheiro para análise das obras, porque eu preciso fazer neste órgão de controle interno um arcabouço teórico que sustente os questionamentos e as ações que o gestor vai realizar enquanto administrador. Então, a gente já parte desse pressuposto que isso vai existir ou esteja sendo implementado nos municípios, talvez que não tenham ainda toda essa capacidade, talvez pela questão do porte. Só que mais do que isso, eu preciso que esse controle interno, enquanto unidade autônoma, né, dentro da administração, consiga também enxergar esse viés proativo da atuação enquanto órgão de acompanhamento e fiscalização. Veja, nós estamos ainda falando de fiscalização interna, nós já deixamos de lado o Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara, e a gente vai falar do que a administração pode resolver em casa, o que ela pode, dentro da sua estrutura, antever, organizar, prever enquanto fluxo para melhorar a sua atuação. Quanto melhor a atuação do controle interno dentro da estrutura da administração, necessariamente menor a atuação dos órgãos externos de controle, porque eu vou olhar tudo dentro de casa. Eu vou usar, por exemplo, a súmula 473, que vai me dizer que eu vou poder revisitar os meus atos administrativos a todo tempo. Então, quando eu verificar que houve um pagamento retroativo que talvez não foi feito com o cálculo que deveria ter sido feito, ou quando eu vou ter uma obra lá que vai construir uma perimetral com 8 milhões de reais, eu vou olhar essa licitação desde antes do seu lançamento para acompanhar todas as fases e ter a segurança de que quando aquele edital for lançado, o cálculo do lucro, o cálculo das estruturas, as questões patronais, tudo vai estar sendo lançado de forma coesa, de modo que não vai um órgão externo questionar ou entender que aquilo não está sendo feito da melhor maneira possível. Então, a riqueza, tanto para a administração pública quanto para o próprio gestor, de uma unidade de controle interno bem constituída é fundamental. Ela é, digamos que, decisiva para a qualidade da administração pública. E, para falar sobre isso, eu trouxe pelo menos 2 elementos para que quando vocês estejam diante de uma gestão pública enquanto gestores, ou para que quando vocês recorrerem à administração enquanto advogados da iniciativa privada, ou quando fizerem parte de órgãos de controles externos, ou quando forem parte da administração direta, quem sabe compondo um controle interno, possam verificar. Nós precisamos de estratégias. Por mais que se tenham 20, 30, 40 pessoas num órgão de controle interno, dificilmente a gente vai conseguir, em todo o tempo, fiscalizar 2.000 contratos, mais toda a folha de pagamento, mais todas as questões de arrecadação e receita, mais todos os contratos que estão para começar através de uma licitação. Então, tenham mecanismos estratégicos de eleição de prioridades. Essa esteira de eleição de prioridades ela é fundamental para organizar o trabalho de um controle interno. Nós precisamos entender que o controle interno, por exemplo, vai poder se organizar a partir de valores. Bom, o que é mais relevante para a administração? É eu olhar um contrato de coleta de resíduos sólidos que custa 1 milhão por mês, ou eu olhar uma compra de material do expediente que vai representar 70, 80 mil reais. Obviamente que eu tenho que olhar primeiro
esse contrato de R$1 milhão. E assim sucessivamente, eu vou organizar em complexidade e prioridade este plano de trabalho e vou organizar na gestão de tempo desse controle interno uma hierarquia de prioridades. Olha, primeiro a gente vai olhar o contrato de resíduos, depois a gente vai olhar o contrato do aterro sanitário, depois a gente vai olhar a concessão do transporte coletivo, depois eu vou olhar as outras concessões que eu tenho lá de atividades cemiteriais, eu vou olhar depois as parcerias público-privadas que eu tenho, depois eu vou ter uma equipe que vai olhar as licitações que estão saindo, primeiro as mais volumosas do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque aí eu tenho maior comprometimento do erário, do dinheiro público. Então tenham e pensem que nós precisamos ter estratégias para fazer esse controle. E veja, eu reitero aqui que a minha fala vem muito no sentido de sensibilizar aqueles que são ou que vão ser servidores públicos para enxergarem as possibilidades que nós temos através do que a própria lei nos entrega, do que a própria lei nos autoriza a fazer. Então, e aí eu vou fazer esse link importante já com a 14133. A nova lei de licitações, ela vai dizer abertamente que nós precisamos de uma governança de contratações. E nós precisamos de uma matriz de risco para entender qual atividade é mais danosa se der errada do que outra. E aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, ó, a 14133 não vai ser a salvação das leis sobre contratações e licitações públicas. Nós saímos da 8666, que nos deixava muito amarrados, não só pelo que ela previa, mas também pelo tempo que ela tinha. Mesmo que ela fosse muito boa, ela é de 93, ela já não ia mais servir agora. Só que a gente saiu, e aí eu falo enquanto administrativista, a gente saiu dessa 8666, entrando num processo de projeto de lei, muito na expectativa que várias coisas melhorariam. E aí talvez a gente foi muito iludido nesse aspecto. Porque a gente imaginava que nós teríamos uma grande chance de fazer com que nós passássemos a ter um grande ganho para a administração. E em alguns aspectos a gente vai ter isso. Quando a gente tem uma lei nova, 14133, nova lei de licitação e contratos, que não vai dizer mais que é só o menor preço que vale. Porque hoje a gente tem uma administração que vai lá assim, ó, menor preço, sem olhar se aquilo ali vai ser o melhor serviço, o melhor produto. Então a 14133, ela vai vir muito nesse sentido. Olha, o preço é um dos elementos, mas não é só isso que vai valer. E isso é fundamental quando eu estou pensando que eu estou comprando coisas que não são para mim, mas que são para prestar serviço para o público, que é a coisa mais cara que tem no sentido de valorização. Nós temos a população colhendo esse serviço. Então, um dos elementos, como diz a lei, é o preço. Mas antes eu tenho técnica, eu tenho qualidade, eu tenho manutenção, eu tenho uma série de outros requisitos que precisam compor esse processo. Então, isso é bom da 14133. Agora, a nova lei de licitação, ela vai trazer uma estrutura de pensar sobre governança que me preocupa um pouco no sentido da estrutura que a gente vai ter isso nos municípios, principalmente nos municípios lá de 20, 30 mil habitantes, quanto mais os de 5, 6 mil habitantes, e a lei é a mesma para todo mundo, de como eu vou conseguir colocar na prática isso que a lei vai prever de uma forma muito bonita, mas que, enquanto pé no chão, enquanto administração pública, existe uma grande insegurança de como isso vai funcionar e de como vai ser colocada a funcionar. Porque aí eu nem estou falando em boa ou má vontade de cumprir a lei. Não estou falando que a gente vai poder pensar assim, será que essa lei vai pegar? Não tem essa hipótese. Eu estou falando em efetivação daquilo que está escrito, independente da vontade do gestor, porque tem coisas que já são muito além daquilo que algumas estruturas, especialmente dos municípios, conseguem cumprir. Mas eu tenho, e aí entra também nessas dificuldades, aí fechando esse parênteses, eu tenho a previsão, por exemplo, das contratações a partir da elaboração de matriz de risco, tá? E isso é uma coisa que é da gestão pública, que é muito da área da administração, mas que nós do direito, especialmente do direito administrativo, precisamos começar a nos apropriar. Porque a questão gerencial, a questão de liderança, vem muito do próprio direito administrativo, vem muito do que a gente pensa na ciência da administração. Quando a gente colocou lá, depois da Constituição, o princípio da eficiência, no artigo 37, a gente colocou pensando na administração privada,
que traz o conceito de eficiência, porque obviamente ela vai prever o lucro. A gente tem outra atividade finalística, mas a gente precisa pensar também enquanto gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de prioridades. Então, a matriz de risco, ela se torna uma metodologia trazida formalmente na legislação da 14133, mas também já aparecia lá em 2017 em legislações sobre contratações públicas, que vão dizer o seguinte: eu preciso entender, dentro das minhas prioridades, quais são os riscos inerentes a cada uma das minhas atuações. Na 14133 vai falar especialmente dos contratos. Qual é o risco que eu tenho em contratar transporte escolar? Então, eu tenho potencialidades, coisas que eu já tenho experiência, já fiz isso outros anos, já tenho um modelo de termo de referência. Eu tenho fragilidades, o meu termo de referência teve alguma impugnação, eu tive uma demanda judicial. Eu tenho alguns riscos internos, que eu não vá conseguir atender isso a tempo, me falta uma pessoa para gerir só esse contrato, eu não sei quem é que vai ser o fiscal. E eu tenho também algumas fragilidades externas, alguns riscos, que se eu não conseguir isso, as crianças ficam sem transporte, o Tribunal de Contas pode apontar o gestor, eu posso deixar de atender uma obrigação legal constitucional. No momento em que, e aí a gente precisa, e nós podemos conversar sobre isso depois nas redes sociais, através de artigos já publicados, depois me adicionem, vai ficar aqui embaixo o meu contato. Então, eu preciso que a gente compreenda que o contrato é muito mais do que um termo interno de licitação, que vai dar origem a um termo de referência, que eu vou publicar, a empresa privada vem, ganha a licitação, assina o contrato e acabou. Eu tenho riscos inerentes a isso. E quanto maior o risco, maior tem que ser o meu mecanismo de controle. Por isso que tanto a lei de licitações quanto os próprios órgãos de controle interno precisam se vincular a metodologias para entender esses riscos. E uma delas, que a lei vai trazer, é a matriz de risco. E essa matriz de risco, como eu disse, é algo que a gente precisa se apropriar. Pesquisem sobre isso. Nós temos, então, uma metodologia que vai fazer com que a gente faça um estudo prévio, identificando potencialidades, fragilidades e dificuldades para cada ato que nós vamos realizar. Os municípios vão conseguir fazer isso para todos os contratos? Deveriam, mas muito possivelmente neste primeiro momento não irão conseguir. E a figura do controle interno vai entrar justamente fazendo com que cada órgão enxergue aquilo que é mais relevante, tanto para a entrega quanto para o comprometimento do erário, do dinheiro público. E é nesse sentido que nós, enquanto pensadores do direito, trabalhadores do direito, precisamos atuar no sentido de darmos essa segurança. Eu converso muito com os meus alunos dizendo que nós precisamos nos identificar enquanto profissionais que resolvem problemas. E aí eu não estou falando só do judiciário, que é um conflito que se organizou lá entre duas pessoas, entre dois órgãos, duas entidades, duas empresas. Eu acho que a gente já extrapolou há muito tempo os limites do judiciário, até porque nem o judiciário está podendo com toda a demanda que ele tem. Eu digo sempre que o dia que alguém não bater a minha porta, a nossa porta, para dizer estou com um problema, me ajuda a resolver, nós devemos começar a nos preocupar. Porque necessariamente as pessoas vão nos procurar para compartilharem problemas e dificuldades, e o nosso papel é esse. Então, quando a gente vê um profissional do direito dizendo, olha, é só problema que chega para mim, a gente deve estranhar, deve acender uma luz de alerta. Porque dificilmente alguém vai nos ligar para dizer, oi, controladora, Carol, professora, eu tô ligando para dizer que deu tudo certo na licitação, começou e terminou e não tivemos problema nenhum. Só nos dão essa notícia quando teve um problema lá no início e agora estão nos comunicando que deu certo. Porque usualmente a ligação é, estou com um problema e preciso de ti. E é para ser assim. O nosso papel é esse. Nós precisamos ser resolutivos no sentido de entregar soluções quando nos apresentam os problemas. E é para ser isso mesmo. Por isso que nós precisamos nos colocar enquanto pontos de segurança jurídica nesses lugares, especialmente na gestão pública, em que nós ocupamos. E por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, percebam no controle interno esse lugar de solução, percebam na governança das prioridades esse lugar de segurança, esse lugar de resolução,
percebam nas metodologias, que aqui eu só pincelei a matriz de risco, mas existem outras tantas que vão nos dar caminhos para resolver os problemas que se apresentam para a gente. Então, se eu identifico através dessas metodologias de gestão aonde estão os problemas, e aqui eu estou falando de problema jurídico também. Eu tenho problema com o Tribunal de Contas, eu tenho problema com o Judiciário, eu tenho problema com uma impugnação administrativa. Eu vou previamente saber como agir juridicamente. Então, percebam que metodologias são importantes também para essa gestão da nossa colocação profissional, da nossa gestão estratégica enquanto juristas. E, por fim, como última mensagem, é também pincelando, porque a gente não vai conseguir desenvolver um pouco mais, é nos aliarmos àquelas legislações que nos dão estratégias. E aí eu estou falando, por exemplo, da Lei 13.655 de 2018, que de uma forma muito positiva alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A nova redação da LINDB, a partir do artigo 19, ela vai trazer várias leituras que o jurista que trabalha na administração pública vai poder começar a ter, junto com a questão constitucional, para entender sobre o fazer administrativo. Lá vai ser dito a respeito das condições que o gestor e, portanto, a gestão tem para entregar uma resposta. Ou o entendimento sobre uma determinada situação na época dos fatos, que muitas vezes vão motivar uma decisão e não outra. Eu quero dizer que muitas e muitas vezes as falhas ou aquilo que acontece na administração pública não acontece por dolo, não acontece porque necessariamente tem um político corrupto que está tentando sugar o dinheiro público. Isso a gente tem, realmente existe e às vezes eu chego a pensar que acaba sendo estrutural, né? Que o sistema, às vezes, até converge para que isso aconteça. Mas eu quero dizer que muitas vezes existe na administração, sim, uma boa fé para que as coisas deem certo, mas que por alguma questão técnica, de conhecimento ou de fluxo de processo, o resultado foi outro. E essas condições precisam ser levadas em conta, inclusive pelo controle interno, também pelo controle externo. Mas isso também é uma estratégia para o controle interno atuar, junto com as metodologias de matriz de risco, junto com a eleição das prioridades daquilo que vai ser analisado. Olhem também, por exemplo, a parte mais propositiva da Lei 14.133, que é a Lei de Licitação, que vai trazer essas estratégias de governança, mas também olhem legislações como a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, reformulada a partir de 2018. Porque ali vai dizer que a gestão pública não é um lugar fácil de ocupar. Ser gestor hoje não é uma ocupação fácil, por isso que talvez a gente careça tanto de mais pessoas que desejam assumir esse papel. Só que a gente também precisa enxergar e dar condições, e aí eu falo muito nós, enquanto profissionais que estudamos para isso, nós precisamos dar condições para que esses gestores possam fazer as melhores escolhas dentro da legalidade nas suas prioridades e nos afastarmos de algo que o professor Marçal de Osten Filho fala muito, que é a infantilização do gestor. Nós temos legislações ainda antigas e atuações dos órgãos de controle interno e externo ainda desatualizadas que dizem que o gestor não pode, não deve, não vai, não faz, então ele não pode fazer, ele não deve fazer aquilo. Um discurso parecido com o discurso da mãe quando está educando o filho, da mãe e do pai, ou de quem exercer esse papel parental, que está ali relacionado àquela criança. Não faz isso. Sabe do que eu estou falando? Não coloca a mão aí. Não pode fazer isso. E às vezes parece que a legislação e os órgãos de controle externo fazem isso com o gestor. Não pode fazer isso. Como se infantilizasse o gestor, de modo que não deixam outra escolha para ele, senão a escolha de não fazer. E muitas vezes, pensando na entrega, naquilo que nós falamos lá no começo, que é a entrega do serviço, que eu preciso que o cidadão tenha, quando ele for no posto de saúde, o produto, o insumo da saúde que ele precisa, o prédio da saúde em bom estado, um atendimento qualificado e um serviço do médico, do enfermeiro e do técnico qualificado. Eu preciso que quando ele vá na escola ele tenha estrutura de professor, de merenda, de prédio público e de estrutura suficiente.
o cidadão ele não quer saber como é que aquilo chegou lá, ele quer que aquilo esteja lá. E nós, enquanto profissionais dessa área, precisamos fazer com que aquilo chegue lá de forma rápida e de forma eficiente e de forma legal. Então, se eu acostumar o gestor dizendo que ele não pode fazer nada, a resposta mais simples e mais segura para ele vai ser a do não fazer. E aí a gente vai de novo para a administração do medo. E não é isso que a gente precisa. Isso não serve mais. Por quê? A administração precisa cada vez mais estar em lugares, mas não ser a dona de tudo. Então eu preciso das parcerias público-privadas, eu preciso dos termos de fomento, eu preciso em alguma medida das atividades meio, entregues também à iniciativa privada para que ela realize enquanto concessão, mas eu preciso que a administração esteja em boa parte das atividades. E para isso eu preciso muito mais da ação do que da omissão. E para essa ação acontecer, em relação ao gestor que tem o seu CPF pessoal lá quando ele é prefeito, quando ele é governador, quando ele é presidente, quando ele é ministro, quando ele é secretário, eu preciso dar a sustentação teórica para dizer, pode ir por esse caminho porque esse caminho é seguro. Senão, na dúvida, ele não vai fazer. Então, nós temos sim uma grande responsabilidade enquanto retaguarda técnica que está na administração pública. Porque pode ser pela omissão ou pela falta de um trabalho proativo dessa retaguarda técnica que lá na ponta não vai ter o pediatra para a criança. Claro que na hora de culpabilizar, o culpabilizado vai ser o gestor, o xingado vai ser o prefeito, vai ser o governador, vai ser o secretário de saúde, mas é a retaguarda técnica que, por falta de estrutura, pode não colaborar para que o serviço seja entregue. Então vejam que a minha fala, já se finalizando, vai muito no sentido quase de apelo para que todos aqueles que tenham o interesse, o gosto pela atividade do direito público, especialmente esses vinculados ao executivo, às autarquias, à administração, enfim, direta ou indireta, para que se sintam convocados. Porque nós, sim, precisamos de pessoas que sejam imbuídas e que tenham não só como uma carreira, mas também uma missão. Claro que assim, e ninguém trabalha só por uma missão, mas o propósito faz parte. Mas nós precisamos que as carreiras sejam preenchidas por pessoas que gostem do tema, que tenham uma afinidade com isso e que desejem, de fato, estudar e se atualizar. Venham, estudem com a gente, que nós vamos ficar, e aí falo também não só enquanto servidora, mas também enquanto cidadã, nós vamos ficar muito felizes no momento em que a gente tiver cada vez mais essa adesão de pessoas que procuram conhecimento, como vocês que estão aí me assistindo até agora, portanto, procuram essa formação, que dividiram comigo essas reflexões e que, de fato, entendem que são pessoas que têm afinidade com as temáticas do direito público e querem trabalhar com isso. Modéstia à parte, né, não sei se isso transparece, mas o meu desejo é que transpareça, é muito da paixão, né, daquilo que a gente faz. É, de fato, satisfatório tu conseguir ter a tua carreira trabalhando naquilo que vai resultar lá na ponta, na entrega de serviços públicos, de garantias fundamentais e de, enfim, políticas públicas de qualidade. Então, sintam-se convidados, convocados a essas, não só a essas reflexões, mas também a virem para esse campo de atuação que nós precisamos e que certamente melhorará muito à medida em que nós tivermos mais profissionais especializados nisso. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez aqui falando a professora Carolina Lisovski, um abraço carinhoso ao professor Jean Grey e à doutora Caroline, parabéns pelo evento e nos encontramos lá presencialmente na Jornada Internacional de Direito, que eu terei uma grata satisfação em conhecer pessoalmente cada um de vocês.